Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista na tela da Band. No programa de hoje vamos falar sobre cooperativa de crédito, vamos falar da importância das cooperativas para o país e para o mundo de um modo geral, e em especial a Sicredi, cooperativa que atende a Juína e várias outras regiões. As convidadas de hoje é o senhor Juarez Antônio Cividini. Juarez é o presidente da Sicredi Univales e é vice-presidente da Sicredi do Mato Grosso, do Pará e de Rondônia. Juarez, muito obrigado pela presença, muito bom tê-lo conosco. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Eu vi aqui agora ali para o senhor que o senhor é vice-presidente da Sicredi Mato Grosso, Pará e Rondônia. Eu queria que o senhor dissesse para o nosso público o que quer dizer isso, Juarez. Bom, nós temos duas cooperativas que foram constituídas no Pará e que elas são filiadas ao sistema Sicredi, se filiaram ao Central Mato Grosso, né? Então, por isso que se chama Mato Grosso Pará. E Rondônia, o Sicredi está presente hoje já em 5 cidades em Rondônia, através da nossa cooperativa Sicredi Univales. Então, por isso que se deu o nome, né, Sicredi Mato Grosso, Pará e Rondônia, porque está presente nesses 2 estados. E o senhor é o vice-presidente desse núcleo. No mandato, está se encerrando agora, né, que eu devo passar para uma outra pessoa, passar para um outro presidente de uma outra cooperativa, visto que nós temos uma área muito grande de ação da nossa cooperativa Univales, então nós temos que nos dedicar. Nós temos um projeto para Rondônia de expansão e a gente tem que ficar mais focado na nossa região mesmo. Na verdade, o senhor acabou dando uma ajuda até começar a levantar voo e daí para frente eles voam sozinhos. Mas o sistema no Mato Grosso está muito bem, né? Temos um bom presidente, um ótimo executivo que é o João Abdala, né? Então tá em boas mãos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente contribuiu, sim. Ótimo. Senhor Juarez, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre a origem do cooperativismo de crédito. Onde começou isso? O início do cooperativismo de crédito no mundo começou-se lá em 1844, né, na cidade de Rochdale, na Inglaterra. Então, na Revolução Industrial, né, os próprios operários sendo muito explorados pelo comércio, 28 funcionários de uma indústria têxtil constituíram uma cooperativa. Essa cooperativa seria praticamente uma cooperativa de consumo, um armazém. Então eles compravam os produtos em conjunto para esse armazém deles. E aí que surgiu, então, a primeira cooperativa. Então, a origem do cooperativismo no mundo foi através desses 28 funcionários de uma indústria de tecelagem. 27 homens e uma mulher. Essa Bem é a origem. mais antigo do que a gente imaginava. Sim, é antigo. Inclusive, eu tive a oportunidade de ir nessa cidade, conheci lá na Inglaterra. Nós queríamos visitar o museu, aonde que estava sendo restaurado, não foi possível, né? Mas eu estive conhecendo a cidade da origem, onde tudo iniciou o cooperativismo. Então isso hoje ainda tem lá, hoje já deve estar pronto. Sim, com certeza, já faz 2 anos. Agora, como que foi o cooperativo de crédito no Brasil? Surgiu como? O cooperativismo de crédito no Brasil, né, se iniciou lá em 1902, através de um padre, padre Teodoro Amistad, que ele é um padre suíço, foi para a Alemanha, da Alemanha veio para o Brasil, no Rio Grande do Sul, no município de Nova Petrópolis, né? Numa comunidade chamada Linha Imperial, lá onde ele levou a ideia para aquela comunidade, para aquele pequeno grupo de pessoas na época, que também tinham muita dúvida, né, se isso seria um negócio que daria certo. E houve várias reuniões, aonde que teve uma reunião que deu uma tempestade, atrapalhou, na outra reunião morreu uma pessoa, foi cancelada a reunião, e na terceira reunião, né, dia 28 de dezembro, foi então constituída a primeira cooperativa de crédito na América Latina, lá no município de Nova Petrópolis, na linha Imperial. Então, é uma história muito bonita, que vale a pena ir lá conhecer a história. Tem um museu,
Tem, inclusive, o padre, depois de falecido, os familiares levaram ele para a Suíça e foram, a pedido da comunidade do Rio Grande, ali, da comunidade da linha imperial, pediram que trouxesse, eles pudessem ir buscar os restos mortais dele e ser sepultado. Aí a família concedeu e está lá o túmulo na igreja que ele começou. Então é uma história muito bonita. Então essa foi a origem lá que se iniciou. Pode-se dizer que o cooperativismo de crédito na América Latina se iniciou no Rio Grande do Sul nessa linha. Eu percebo aqui, seu Juarez, que foram decorridos 60 anos, mais ou menos, 1842 para 1902, mais ou menos 60 anos depois. Terá sido essa origem lá que o senhor conta no início, será que a gente bebeu um pouco nessa água 60 anos depois? Houve alguma ligação dos grupos ou ele se originou aqui, independente desse que começou lá na Inglaterra? Até porque as pessoas daquela comunidade eram de origem alemã e italiano, né? Então houve um bom entendimento com o padre, né? E isso tudo iniciou, e que o nome na época era cooperativa, mas se dava o nome para aquele ponto de atendimento, aquela unidade de atendimento de caixa rural. Certo? Então, uma história muito bonita. Olha, seu Juarez, o que o senhor considera de importante em mudanças, digamos assim, que fossem mais significativas do início do cooperativismo para os dias de hoje? Olha, o cooperativismo, ele teve, no Brasil, ele teve vários altos e baixos. O cooperativismo tinha um banco que era o BNCC. No início do governo Collor, ele mandou extinguir esse banco, foi extinto, que era o banco que fazia a compensação de cheque e outros papéis das cooperativas de crédito. Aí o sistema cooperativo, assim extinto o banco, ficou desarmada. O que aconteceu? O sistema cooperativo, né, no Rio Grande do Sul, que tem a grande força, que lá tudo iniciou, então se começou um convênio com o Banco do Brasil. E assim começou a voltar o Banco do Brasil que fazia as compensações, né, dos cheques e outros papéis. Aí quando foi em 95, o próprio sistema cooperativo, né, o sistema Sicredi, resolveu constituir o próprio banco, que hoje nós temos o Banco Cooperativo Sicredi. Então esse foi o primeiro passo para o crescimento do cooperativismo de crédito no Brasil, que o Sicredi está hoje em 11 estados e que foi o primeiro passo. Por quê? Além da compensação de cheque e outros papéis, foi constituído, né, nessa estrutura do banco uma corretora de seguro, uma administradora de cartões, uma administradora de consórcios, foi constituída uma fundação, uma confederação, né? Essa confederação, ela cuida da parte de leis, de legislação, da parte de tecnologia, né? E a fundação, ela cuida da parte dos programas, né? Que é o programa Crescer, o programa Pertencer, o programa União Faz a Vida. Então essa foi um passo que fez com que o sistema crescesse, o sistema Sicredi crescesse. É possível, então, concluir que o momento de ruptura com o Banco do Brasil para a criação da cooperativa própria terá sido esse o passo mais importante. O que mudou muito foi ter saído da compensação feita pelo Banco do Brasil, passou a ser feito por uma cooperativa própria, e daí é possível concordar com isso? Porque pelo seguinte, nós éramos, as cooperativas de crédito na época, nós aqui em Juína, quando constituímos a Univales, que era a Credivale, nós éramos praticamente um correntista. Nós tínhamos um convênio com o Banco do Brasil, mas para fazer a compensação nossa, nós não participávamos da compensação. E nós não tínhamos nenhuma vantagem, né? Nós éramos um correntista e um bom correntista, que chegava no final do exercício, no final do dia, se levava todo aquele montante, todos aqueles depósitos lá para o Banco do Brasil. Para o Banco do Brasil nós éramos um cliente bom. A constituição do Banco Cooperativo Sicredi
facilitou também a ponte entre o BNDES e as cooperativas de crédito, que hoje nos auxilia na busca de recursos, né, do BNDES para os nossos cooperados, né? Tem aí um grande investidor, um apoio financeiro importante. Então, ele faz a ponte entre o BNDES e as cooperativas de crédito e ajuda-nos a administrar o dinheiro em alta escala. Olha, a gente sabe que a legislação, e a legislação brasileira em especial, é bastante severa com o sistema financeiro. Nossos bancos são tidos como muito seguros e fazem parte dessa legislação. Todo o sistema financeiro brasileiro está sendo regulado por uma legislação muito boa, é o que se tem de informação. O senhor que conhece isso bem, há algum ponto na legislação que o senhor gostaria de mudar? Olha, a nossa lei cooperativista, a Lei 5764 de 1971, ela, algumas coisas talvez poderia ser mexido. Agora, uma das coisas que nós precisamos, né, e que foi solicitado, nós temos a OCB Nacional trabalhando lá em Brasília, junto com as centrais, que nos possibilite, que nos dê mais acesso aos fundos constitucionais. No nosso caso, no Centro-Oeste, o FCO. Como nós estamos no Mato Grosso, no Rondônia, é o FNO, né? E então conseguimos um convênio, então, com o Banco do Brasil, aonde que na época nos disseram o seguinte: bom, nós achamos que o limite era muito baixo, que era 25 milhões, para o sistema Sicredi é muito pouco, né, a nível de Centro-Oeste, mas que seria o início. Dos 25, aumentou-se para 50 milhões agora, mas é pouco ainda. Através da nossa central, Mato Grosso, através do nosso presidente João Carlos Pendorf, ele foi a Brasília e reuniu a bancada do Mato Grosso e pediu assim uma ajuda, né, para aumentar o limite só para o Mato Grosso seria 200 milhões, porque o agronegócio é forte no Mato Grosso. As cooperativas do sistema Sicredi no Mato Grosso, elas estão em mais de 120 municípios, né? Onde que 20 municípios, a única instituição é o Sicredi. Então, os parlamentares ficaram trabalhando isso e esperamos que isso a gente consiga. Então, da parte do governo, nós precisaríamos esse apoio, que desse mais abertura. Nós somos muito bem visto pelo Banco Central, que o Banco Central é o que regula o sistema financeiro nacional, é o que fiscaliza o sistema financeiro nacional, os bancos, as cooperativas também, e nós temos um bom relacionamento com eles. Então nós precisamos, assim, que o governo dê uma olhada para as cooperativas de crédito, para que nós possamos atender melhor esse público que nós temos, esse número de associados que nós temos, que é grande. Esse seria o ponto de mudança na legislação que, pelo que o senhor coloca, já está sendo encaminhado. Está faltando a decisão. Exatamente. Senhores, estamos conversando com o senhor Juarez Civedini, presidente do Sicredi Univales. Um minutinho só, a gente volta. Aí vem ele! Com ele os sonhos vão se realizar. Vem com benefícios do FIES do Governo Federal. É o Vestibular da AGES. Dia 16 de fevereiro tem o último vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. O governo federal garante seus estudos por meio do FIES, com até 100% de financiamento do seu curso. A AGES ainda conta com o FAES. Início das aulas dia 24 de fevereiro. Venha e conquiste o mercado de trabalho. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro.
Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odontoforte, 3566-3556. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Voltamos com o programa Cidade Revista. Conversamos com o senhor Juarez Civedini. Temos uma pergunta para o senhor Juarez na tela da Band. Senhor Juarez, boa tarde. O senhor considera que abrir uma cooperativa hoje seria mais difícil? Para iniciar uma cooperativa hoje, ela é mais difícil. Porque quando nós iniciamos a Credivale, nós não tínhamos praticamente nada de meios técnicos, não tinha transmissão de dados, era praticamente um negócio interno aqui. Então se tornava um custo menor para essa cooperativa. Hoje, para se constituir uma nova cooperativa, você precisa ter um bom entendimento da parte da sociedade, tem que iniciar ela com muito dinheiro, porque existe hoje todas as exigências do sistema de segurança, enfim, uma série de coisas, de tecnologias novas que foi implantado nos últimos 15 anos e que hoje precisa, para constituir uma cooperativa, tem que pôr muito dinheiro, certo? Então, eu vejo que não é fácil iniciar uma nova cooperativa. Por que a nível de sistema se decidiu para abrir unidades? Por exemplo, quando um município nos chamava para ir fazer uma fala, fazer uma reunião e explicar a cooperativa de crédito, eles já falavam: Juarez, nós queremos constituir uma cooperativa aqui. E eu dizia: olha, não é fácil. Não é fácil, e explicava o motivo. Então, o sistema decidiu, então, de se abrir unidades de atendimento, né? Ter a cooperativa, a sede, onde dá todo o suporte técnico para essas unidades, abrir unidades e não constituir cooperativas. Então, é bom saber que o melhor que se faz é, onde houver demanda, se associar a uma cooperativa já existente. Exatamente. Isso eu estou falando de cooperativa de crédito. Agora, cooperativa de produção, que é um outro bom negócio, eu até gostaria de fazer um comentário sobre esse sentido. A cooperativa de produção é muito importante.
principalmente na nossa região, que já tivemos uma cooperativa de produção e que sabemos das vantagens. E a gente viajando para o próprio estado, não precisamos ir muito longe, nós vimos o quanto que é importante a cooperativa de produção. Vou citar um exemplo, onde que, visitando a cidade de Sorriso, 45 associados constituíram uma cooperativa e montaram todo o sistema de armazenamento e secagem. São 45 sócios, com a produção, uma área de 150 mil hectares, e eles constituíram toda a estrutura para secar e armazenar o seu produto. Eles decidiram em assembleia que seria pago para eles mesmos, para essa estrutura, os mesmos custos que eles pagavam para outras empresas, né, para armazenar e secar o seu produto. Eles estão pagando toda a estrutura que eles montaram, eles estão pagando com a prestação de serviço para eles mesmos. Então, por isso que eu digo que é muito importante o cooperativismo, seja de crédito, seja de produção. De produção é importante, e não é difícil para se constituir uma cooperativa de produção. Eu acho que, se houver um entendimento, não é difícil. Né? Agora, a cooperativa de crédito, para se iniciar, ela é complicada, é mais difícil. Sr. Juarez, é possível imaginar que, uma vez criada a cooperativa de produção, o crescimento dela propicie a criação da cooperativa de crédito? Nos estados do Sul, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as cooperativas de crédito, praticamente, elas se iniciaram dentro das cooperativas de produção. A partir do momento que se constituiu a primeira cooperativa de crédito, lá em Nova Petrópolis, depois veio as cooperativas de produção. Né? Um sistema cooperativo, veio as cooperativas de produção e as cooperativas de crédito iniciaram dentro das cooperativas de produção. Então, o produtor rural vendia o seu produto, entregava lá, vendia, a cooperativa comercializava o produto do seu associado, soja, o milho, o feijão, e depositava, já dava o cheque da própria cooperativa e depositava na conta do associado. Então, na verdade, separou-se, se tirou as cooperativas de crédito de dentro das cooperativas de produção por uma questão de exigência do próprio Banco Central, né? Mas que saiu, a maioria das cooperativas de crédito iniciou dentro das cooperativas de produção. Caminho natural seria esse? Certo. E ainda, o senhor considera que ainda é o melhor caminho ou talvez o único? Não, eu acho que tendo uma cooperativa de produção, né, é o caminho, trabalha, toda a movimentação da cooperativa pode ser feito ou parte dela na cooperativa de produção. Então o agricultor precisa de um dinheiro, ele toma na cooperativa de crédito, planta a sua safra, entrega na cooperativa de produção e deposita na cooperativa de crédito. É o melhor caminho. Eu diria que até mais seguro, né? Com certeza. Sr. Juarez, sabe-se que há cooperativas no mundo inteiro. A nossa cooperativa aqui faz intercâmbio com outros países, eu digo de grupos, fazer visita a outros países para perceber ou aprender alguma coisa lá e também grupos de lá que venham aqui para pegar alguma coisa nossa. O senhor tem informações, gostaria de discorrer sobre isso? Eu tenho, eu mesmo já fiz várias, viajei em torno de uns 10 países já, né? A gente fazia um grupo de dirigentes das cooperativas do sistema Sicredi, do Mato Grosso, do Paraná, do Rio Grande do Sul, aonde que a gente foi fazer esse intercâmbio, na Bélgica, na França, na Espanha, na China, na Índia, na Alemanha, no Canadá, né? Porque o nosso sistema cooperativo de crédito ele é bem parecido com o sistema do Canadá, né? Eu ia perguntar para o senhor isso, se o senhor percebeu diferenças relevantes entre os sistemas de fora e o nosso. Existe diferença, sim. O nosso sistema ele está mais parecido assim, no mesmo molde do sistema cooperativo de crédito do Canadá, que é o sistema Desjardins, que é o nome do sistema lá. Inclusive eu tive num congresso lá e fomos visitar as cooperativas. Todas as viagens que se faz numa conferência, que todo ano é em um país, né, praticamente nessas conferências participa 90 países, né, 90 sistemas cooperativos que é filiado a esse evento em todos
todo ano tem um evento. Esse ano, inclusive, vai ser na Austrália, né? Então a gente percebe muitas diferenças. Por exemplo, na China e na Índia, o que a gente observou lá, que as cooperativas de crédito, ela é um braço do governo para fazer, dar apoio aos pequenos, fazer, vamos dizer assim, a parte social, né? Então é diferente do nosso sistema aqui no Brasil. A China talvez tenha uma questão diferente em função do governo, um governo centralizado, acaba que menos democrático, você acaba que cria um braço dentro do próprio governo, ao invés de liberar para o próprio produtor e para a iniciativa privada. Talvez a gente possa pensar na China. Na Índia a gente percebeu isso também. As cooperativas de crédito da Índia, você vê deputados ligados à cooperativa, vereadores, né, para ir fazer o meio político lá com o governo para conseguir recursos. Então existe isso lá. Então existe muito diferente, bem diferente. Aonde que numa visita em Hong Kong, né, num congresso que nós tivemos lá, fomos visitar uma cooperativa que eu me deparei que eu estava dentro de uma igreja. Digo, mas isso aqui é uma igreja, não é uma cooperativa. Depois mostraram lá a sala onde que os fiéis faziam os seus depósitos. Então é um negócio bem simples, né? Um deposita, aquele que tem de sobra aplica e o que tem necessidade toma emprestado. Então, um negócio bem simples. Então, a gente se deparou com sistemas bem diferentes. Isso nos dias de hoje, com essa tecnologia que tem. A cooperativa, na verdade, ela existe de acordo com a vontade da sociedade. Um negócio mais simples e tal, então existem várias modalidades. Agora, o senhor percebeu alguma... Eu queria só que o nosso público soubesse de alguma coisa que o senhor considerou muito importante e que tenha sido trazida, tenha sido adaptada ao nosso sistema. Houve algum caso desse? Bom, nós temos algumas coisas assim que foram copiadas de outro sistema, que foram vistos lá, que é esses programas, né? O programa Crescer, Pertencer, né? Fazer com que o associado conheça o cooperativismo de crédito, entenda a cooperativa, e o outro programa, que é o programa Pertencer, que é preparar futuras lideranças, né? Então, isso foi modelos que a gente trouxe de outros países que a gente observou lá. É importante e é vantajoso esse intercâmbio. Agora, visitas no nosso sistema, aqui no Brasil, no caso, os que mais nos visitam são os países da América do Sul aqui, né? Da Europa já menos, né? Nós tivemos assim muito apoio da DGRV, que é uma confederação das cooperativas de crédito da Alemanha, aonde que no final dos anos 90 nós tivemos um técnico da Alemanha que veio trabalhar com nós para nos ajudar a desenvolver melhor o sistema aqui. Com a internacionalização de tudo, é natural que o sistema financeiro, de certa forma, fique ligado um ao outro, bebendo na fonte um do outro, vamos dizer assim. Porque o crédito é sempre, o risco é sempre o risco, o crédito é sempre o crédito. Então, há uma tendência, eu imagino, de que eles trabalhem de maneira harmônica e um pouco parecida, guardando algumas diferenças que o senhor acaba de colocar. Senhores, temos mais uma pergunta para o senhor Juarez Civedini, na tela da Band. Olá, Juarez, boa tarde. É possível imaginar uma cooperativa brasileira atuando no exterior? E quando? Bom, enquanto ter uma cooperativa brasileira atuando lá em outro país, nós aqui no Brasil não temos, né? Nós temos o banco que faz o câmbio para os nossos empresários que exportam lá para os países no mundo afora, mas nós não temos nenhuma cooperativa no Brasil e em outros países. Mas nós temos um exemplo do Peru. O Peru, ele tem muitas pessoas trabalhando no Japão, e que lá eles constituíram uma cooperativa numa certa região lá para atender os peruanos que lá trabalhavam no Japão. Nós não temos esse exemplo no Brasil, não temos, mas o Peru tem. Mas pode ser uma ideia. É uma ideia, né? Eu até estava brincando esses tempos com nossos colegas, né? Desde que nós vamos abrir uma unidade de atendimento no Japão para atender os brasileiros.
mas isso não temos nenhum. Tem muito japonês aqui. Não temos nenhuma cooperativa. Tem muito japonês aqui, muito brasileiro lá. Acaba sendo uma boa ideia. Seu Juarez, em que posição que estão as cooperativas de crédito do Brasil no ranking mundial? Nós sabemos que tem para todo mundo. Nós estamos bem? Como é que estamos? Bom, existe mais de 800 milhões de pessoas filiadas em cooperativas ao redor do mundo, em torno de mais de 90 países. Existem 19 cooperativas que têm maiores expressões no mundo afora aí, iniciando lá pelo Japão, pela França, que é o maior sistema cooperativo praticamente, né? Que administra maiores valores, né? Então, dentre as 19, nós estamos em 14º lugar. Tá ótimo. 14º lugar. Nós temos, no mundo todo, 64.488 cooperativas, né? No Brasil, nós temos 1.273 cooperativas, que administra mais de 68 bilhões. Com em torno de 4.900 pontos de atendimento, certo? E mais de 6 milhões de associados, né, no Brasil. Então estamos em 14º lugar no ranking dessas 19 cooperativas. A França, o Japão, a Alemanha, a China, a Holanda, os Estados Unidos, a Itália, a Austrália, Canadá, a Espanha, a Suíça, a Finlândia, a Austrália, junto ao Brasil, a Índia, a Coreia e a Tailândia e a Inglaterra e a Irlanda, que são os 19 países, esses países, os primeiros 4 países, 5 países do ranking, que é a França, o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, eles administram esses países, só eles mais de 9 trilhões de dólares. Então, são cooperativas, um sistema cooperativo muito forte, muito grande, né? Mas olha, eu acho que nós estamos muito bem. No grupo de 19 maiores está em 14º, e quando o senhor colocou aí, eu vi que nós estamos na frente da Inglaterra. Eu acho que estamos muito bem, senhor Juarez. Estamos muito bem. O sistema cooperativo brasileiro está avançando. Nós temos aí muito por fazer. O sistema cooperativo tem muito por avançar ainda. Tem espaço, tem muito espaço para crescer. Eu não sabia, e uma boa notícia que o senhor nos dá. Senhores, estamos conversando com o senhor Juarez Cividini, presidente do Sicredi Univale. Num minutinho só a gente volta. Aí vem ele! Com ele os sonhos vão se realizar. Vem com benefícios do FIES do Governo Federal. É o Vestibular da AGES. Dia 16 de fevereiro tem o último vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. O governo federal garante seus estudos por meio do FIES, com até 100% de financiamento do seu curso. A AGES ainda conta com o FAES. Início das aulas dia 24 de fevereiro. Venha e conquiste o mercado de trabalho. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região.
Odonto Forte, 3566-3556. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Voltamos com o programa Cidade em Revista, conversando com o senhor Juarez Cividini, presidente do Sicredi Univale. Senhor Juarez, eu queria que o senhor enumerasse as diferenças que o senhor considera relevantes entre cooperativa e banco. O banco, o empresário lá, a pessoa física ou jurídica, ele é um correntista, né? Ele é um correntista. Ele deposita o seu dinheiro lá para o banco administrar, para o banco cuidar. E a cooperativa de crédito, ele não é um cliente, ele é um associado. Para ele trabalhar com a cooperativa de crédito, para fazer sua movimentação financeira, para ele tomar um crédito lá, ele tem que ser associado. Então, a vantagem que ele tem, que todo o movimento financeiro que ele fizer durante o ano na cooperativa, ele vai ter um retorno para ele da mesma forma que ele ajudou a gerar. Se ele teve um movimento grande, ele vai ter um retorno maior, né? Então, essa que é a vantagem dele trabalhar com uma cooperativa de crédito. E o banco, simplesmente, ele está na cidade, o banqueiro montou um banco lá para ganhar dinheiro, para receber os depósitos, para captar recurso, né? Para emprestar. Então, ele é o dono do negócio. E a cooperativa, a vantagem é que o cooperado é o dono do negócio. Por isso que é importante o associado estar atento. Quando que se convoca uma reunião para uma prestação de conta ou uma reunião assim para falar sobre um assunto, mostrar como que está a cooperativa, é bom ele participar, porque ele é o dono. Ele tem que se sentir do lado de cada mesa, né? A cooperativa, ela tem todas as normas que nós temos que respeitar, são normas do Banco Central, que é o que regula o sistema financeiro nacional, inclusive as cooperativas, e temos normas sistêmicas, né, que nós temos que seguir, temos todos o regulamento que nós temos que obedecer, para que a cooperativa não caia com problema, não tenha problema, né? Nós somos auditados permanentemente. E se uma unidade de uma cooperativa, por exemplo, da Univales, ela foi liberado algum crédito sem uma assinatura de um contrato ou coisa parecida, assim, feito uma operação mal feita, isso é auditado
e nós somos pontuados por isso, né? Tomar as devidas providências, né? Então nós temos que administrar como uma empresa mesmo. E o associado ele tem que se sentir dono do negócio. Da mesma forma que ele cuida da empresa dele, da loja, da oficina, do supermercado, ele tem que olhar e prestar atenção na cooperativa que ele é associado. Então essa que é a diferença. Da mesma forma que ele ajudar a gerar o recurso, né? Os recursos, as sobras, cobriu todos os custos administrativos da cooperativa, chega no início do ano, a cooperativa vai fazer prestação de conta e vai mostrar como que foi as sobras, o resultado que ela deu, e aí já vai uma proposta para ser apresentada para o conselho, para os associados, para que eles votem a favor, sim ou não, aquela proposta da forma que vai ser distribuída as sobras. E mais, o capital que ele tem integralizado é pago o juro no final do ano, foi no caso desse ano também, 2 anos seguidos, né? Foi pago esse ano 7,57% de juro do capital do ano e creditado na conta corrente, para ele gastar ou então para ele voltar a capitalizar na sua cota capital. Então essa que é uma das vantagens. É uma diferença, no primeiro momento, aparentemente pequena, mas brutal. É simplesmente ser ou não ser dono do negócio. Ainda que seja uma parte, ele é dono daquilo, ele é o que você acaba de colocar. Ele, como um dos donos, ele vai assistir a Assembleia e vai opinar na Assembleia e vai tomar decisões, além de ter a receita dos juros, que é o que você acaba de colocar, no final do exercício. Vale a pena. Eu vi que existe a Confebras, Confederação de Cooperativas de Crédito. Qual é o papel dela, senhor Juarez? Olha, a Confebras ela é uma confederação, né, das cooperativas de crédito. E eu tenho participado, como vice-presidente da Central, em várias reuniões lá em Brasília, com a presença dos representantes da Confebras, mas eu não atua junto com a OCB, faz lá suas reivindicações também, soma, sempre ajuda, né? É um papel importante. A Confederação, então? Ok. Eu vi isso quando estava me preparando para conversar com o senhor e queria tirar essa dúvida, é bom para que o nosso público também tome conhecimento. Não é importante, é mais uma entidade do sistema cooperativo, né, que nos ajuda a defender o sistema cooperativo, a fazer reivindicações junto com o governo federal. Senhor Juarez, agora, o que é necessário para uma cooperativa que se transforme em cooperativa de livre admissão? A gente sabe que tem a de produção e a outra que é de crédito, que mudou, não é mais banco múltiplo, agora é livre admissão, não é isso? É muito difícil essa mudança, existem muitas exigências? Essa mudança de cooperativa de crédito rural, como nós éramos, para a cooperativa de produção, para a cooperativa de livre admissão, foi muito importante essa mudança, né? Foi, assim, uma reivindicação do sistema cooperativo de crédito para que isso acontecesse. O governo, depois de fazer todas as análises, o Banco Central autorizou, mas para isso a cooperativa tinha que mostrar que tinha condições, né? E nós tivemos cooperativas de crédito, inclusive aqui no Mato Grosso, que ela não se enquadrou, ou então demorou vários anos para ela se enquadrar para ser homologada pelo Banco Central como cooperativa de livre admissão. Foi um ótimo negócio, porque nós, como cooperativa de crédito, nós podíamos trabalhar com o setor primário da economia. O posto de gasolina, o supermercado, a farmácia, trabalhava também trabalhava com a cooperativa de crédito, mas nós tínhamos que recolher impostos para o governo, né? Então agora não, nós somos de livre admissão, e isso facilitou, é mais resultado para o associado, né? Na verdade, o que o senhor coloca é que há uma dificuldade de transformação de cooperativa rural para a de livre admissão face às exigências do Banco Central. Face a essa, eu imagino que não deva ser pouca coisa que o banco exige para essa transformação, né? A cooperativa tem que estar enquadrada em vários itens, né? Em adiantamento a depositante, a carteira, a inadimplência, uma série de coisas, né, que não poderia
não poderia estar, né? E uma dúvida que existia no Banco Central, que nos fizeram essa pergunta, é como que vocês, como cooperativa de crédito rural, como é que vocês vão fazer a assembleia, vão fazer separada o rural com a jurídica, né? Então eles tinham essa dúvida, talvez essa falta de entendimento, e que na verdade para nós isso não tinha problema nenhum, não existia empecilho nenhum, né? E o Banco Central entendeu isso e foi ótimo, isso foi um passo adiante. Para se transformar no que é hoje. O que é hoje. Isso deu possibilidade das cooperativas crescer. Agora, o crescimento do crédito que as cooperativas oferecem ao público em geral, aos seus cooperados, ao público em geral, comparado com outras entidades do sistema financeiro, eles oferecem um percentual. Há um crédito total fornecido pelo sistema. Os bancos fornecem X e as cooperativas fornecem um percentual. Esse percentual das cooperativas em relação ao total é quanto? O senhor me desculpe porque eu não tenho esses números, mas eu tenho o percentual aqui de crescimento do sistema financeiro e o sistema cooperativo. Não, é uma ótima demanda também, como que ele vem crescendo um e outro. Em 2013, o sistema cooperativo de crédito teve um crescimento de 22% na concessão de crédito, né? E o sistema financeiro nacional teve 18%. Então nós crescemos, o sistema cooperativo cresceu 4% a mais na concessão de crédito. Exatamente. O que se verificou nos últimos anos é que com a diminuição da inflação houve de fato um aumento de crédito de um modo geral. Não é? Na verdade também no passado o crédito era um pouco mais difícil em função de uma inflação muito elevada. A gente leu sobre isso muito, dessa dificuldade de crédito, porque havia também um risco maior. Agora, com a inflação sob algum controle, infelizmente vem piorando um pouco, mas ela esteve melhor, houve um aumento assim, do crédito. E o senhor nos dá uma notícia importante, que é o crescimento do crédito das cooperativas ter sido superior ao crescimento do crédito do sistema financeiro. O que é ótimo. É ótimo. É um sinal de fortalecimento das cooperativas, né? É sinal de saúde financeira melhor ainda das cooperativas. Muito bom. Agora uma coisa, eu tenho aqui uma questão que é, o Banco Central, ele estabelece limite ao empréstimo realizado pelas cooperativas? Tipo, olha, o senhor só pode emprestar X% do capital, enfim, há limite determinado pelo Banco Central? O Banco Central, nós temos que conceder crédito de acordo com o nosso patrimônio. Quanto maior for o nosso patrimônio, aumenta a capacidade nossa de emprestar, né? Mas nós temos uma porcentagem, então de 30% dos nossos resultados, do nosso recurso que nós administramos, que tem que ficar disponível. Ele não fica guardado num cofre, ele fica aplicado no sistema, aplicado em títulos do governo federal. Isso é um processo que o Banco Cooperativo faz, né? Então, se a Univales tem 30 milhões que ela tem que manter de liquidez, vamos dizer, né? Ele fica aplicado. Então, o Banco Cooperativo Sicredi, ele pega da Univales, de todas as cooperativas de crédito que compõem o sistema, que tem essa ociosidade de recurso, vamos dizer, né? E ele aplica em títulos do governo federal, todos os dias. No final do mês, né, de acordo com o montante que cada cooperativa deixou aplicado, né, retorna como uma renda financeira, que é para os próprios cooperados. Então, não é um dinheiro que fica parado. Então, nós temos que ter nós temos um limite que nós podemos emprestar. Uma parte nós temos que deixar, vamos dizer, temos que ter de reserva, vamos dizer assim. O fundo de reserva já é uma outra coisa, né? Nós temos que ter de liquidez, vamos dizer, de liquidez. Esse que é aplicado em títulos do governo, que cá entre nós, com a Selic agora 10,5%, é um bom investimento. É um juro alto, né? É uma boa aplicação e segura, né, senhor Jair? Seguríssima. No caso, eu quero aproveitar aqui, sim, na questão do limite, né, para fazer as operações de crédito. Nós temos cooperativas, eu vou citar o exemplo da cooperativa da cidade de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Duas cooperativas fortes, né?
e elas fizeram fusão, juntaram os dois patrimônios. Hoje ela se tornou uma cooperativa que tem mais de 220 milhões de patrimônio líquido, né? Isso proporciona, como é uma região do agronegócio forte, isso possibilita a cooperativa fazer uma operação para um empresário num valor maior, né? Então, existe essas fusões de cooperativas justamente para fortalecer, somar, juntar os dois patrimônios, né? Que cada ano aumenta, de acordo com os resultados, vai aumentando também o patrimônio da cooperativa, né? Porque o que é que forma o patrimônio da cooperativa? É o capital social dos seus associados e os fundos de reserva, né? Que no estatuto está bem claro, né? 45% das sobras tem que destinar para o fundo de reserva. Então isso forma o patrimônio e isso possibilita, tendo um patrimônio maior, tem possibilidade de fazer uma operação um valor maior. E esse limite vai variar de acordo com esse patrimônio? O máximo que pode ser emprestado é 15% do patrimônio para uma pessoa só, né? Para um empresário só. Então, se uma cooperativa tiver 100 milhões de patrimônio, ela pode emprestar até 15 milhões. No nosso caso, nós temos 107 milhões de PL e o valor máximo que nós operamos é menos de 6%, 5,5%. Isso significa que o recurso está sendo bem pulverizado, que isso é o bom. Senhores, estamos conversando com o senhor Juarez Cividini, presidente do Sicredi. Daqui a pouquinho voltamos. Aí vem ele! Com ele os sonhos vão se realizar. Vem com benefícios do FIES do Governo Federal. É o Vestibular da AGES. Dia 16 de fevereiro tem o último vestibular da AGES. São 11 cursos à sua escolha. O Governo Federal garante seus estudos por meio do FIES, com até 100% de financiamento do seu curso. A AGES ainda conta com o FAES. Início das aulas dia 24 de fevereiro. Venha e conquiste o mercado de trabalho. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, setor industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital.
3566-1968. Frente à Feira Municipal, Edinho Outdoors. Senhores, voltamos com o programa Cidade Revista, conversando com o senhor Juarez Cividini, do Sicredi Univale. Temos uma pergunta na tela da Band. Juarez, gostaria de saber também qual o método de recrutamento do pessoal do Sicredi. Todo o jovem que tem interesse em trabalhar no Sicredi, ele tem que encaminhar o seu currículo para gerente de cada unidade que nós temos, né? E o gerente encaminha para a área de gestão de pessoas. E nós temos uma psicóloga, né, que cuida dessa parte, né? Então, no momento que a unidade tiver necessidade de pessoas, de colaborador, ele passa por um processo, né? Faz toda uma análise, faz uma prova, ela vai ser entrevistada e depois ela terá mais, assim contratada, ou ela fica no banco de talento no momento que precisar de contratar, ou então ela será contratada, se houver necessidade no momento, ela é contratada e ela passa por 3 meses, né? Ela é contratada, carteira registrada, ela tem 3 meses para aprender, vamos dizer isso, para mostrar para ver se ela gostou da empresa que ela foi contratada, se ela se adaptou, se ela tem o perfil para ser o caixa, para ser o atendente, para ser, enfim, esse que é o processo. Então encaminha-se o currículo para o gerente da unidade e o gerente encaminha para a pessoa responsável que faz a seleção. Sr. Juarez, os senhores fizeram agora um processo recentemente, no ano passado eu estive lá e vi que estava lá cheio o pessoal conversando e um grupo esperando. É um processo que vocês fizeram recentemente, né? Eu vi que estava lá. Sr. Juarez, eu queria trocar ideia sobre outra coisa com o senhor. Qual que é a avaliação que o senhor faz da política econômica do governo, principalmente nos últimos 3 anos? Olha, eu tenho a gente tem uma imagem, vamos dizer, ruim dos últimos anos da política brasileira. O país, nós estamos com um problema de falta de infraestrutura, de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, que está tudo meio... Apesar de que agora o governo tem feito aí algumas parcerias, vamos dizer, com a iniciativa privada, e a gente espera que melhore. Mas eu vejo que está crítico. Eu vejo que não precisa melhorar urgentemente, né? Começando já pela educação, né? Pelo que a gente tem de informação e que lê, que 45% dos jovens com 18 anos não tem o ensino fundamental. Eu acho que primeiro tem que já aumentar aí o gasto com o ensino, enfim, tem que melhorar. O Brasil hoje gasta 6% do PIB na educação, né? Então, essa é a primeira coisa. A base do crescimento das pessoas, do país, enfim, é a educação. E o governo está deixando a desejar, e muito, né? Esperamos que a partir desse ano as coisas comecem a melhorar, né? Por mais que seja um ano político, mas se não melhorar, nós vemos aí uma perca de produção. Infelizmente, na nossa região mesmo nós vemos isso, na nossa região de Juína até Cuniza, os problemas que todos os anos tem, e que é uma região que exporta carne, quanto gado que vai para outras regiões do estado. Eu acho que o problema da infraestrutura que o senhor colocou aí com muita propriedade deveria ter sido visto há muitos anos, porque no momento em que terras são adquiridas, sabe-se que elas serão utilizadas para a agricultura. Já se poderia planejar que daí a 5 anos, 10 anos, vai haver necessidades com a aumento da produção desse produto. Nem depois que o produto apresenta uma perda
de 25% só no transporte, para sair daqui até chegar lá. Ainda assim, só agora começam a surgir algumas parcerias público-privadas com a intenção de resolver esse gargalo de ferrovia, hidrovia, rodovia, está tudo ainda, tudo sucateado e com perda de competitividade. O senhor é professor disso, sabe que a fazenda para dentro da porteira nós somos os melhores, sai da porteira para fora, começamos a perder. Sr. Juarez, uma coisa, lá no Sicredi, há um prazo de mandato para as diretorias, só para a gente pegar como é que funciona o mandato das diretorias, como é que funciona lá digamos, o processo de escolha dos mandatários do Sicredi. Muito bem. Bom, eu sou até suspeito de falar, né? Porque falar em mandatos, né? Apesar de que eu estou na cooperativa desde a primeira eleição, desde a constituição da cooperativa, que era para ficar 1 ano, num mandato tampão, e já fez 20 anos. Então, hoje o mandato era 3 anos, depois se aumentou para 4 anos. Isso a nível de sistema. Isso foi discutido, esse assunto. Então, o mandato hoje do presidente do conselho de administração é 4 anos. Quer dizer, eu faço parte do conselho de administração, represento a cooperativa, sou o presidente do conselho por 20 anos, né? Mas é discutido, com os próprios conselheiros, 1/3 tem que renovar todo o mandato, né? Então assim é que é por 4 anos, né? E depois isso se leva para as assembleias. A gente leva para a assembleia a chapa, explica-se lá, né? E a gente... Não é suspeito, é competência. Eu estive na última Assembleia e vi que a gente levanta lá votando, aprovando ou não. Quer dizer, é a Assembleia que decide a manutenção, né, daquelas pessoas que estão lá à frente. Então, deixa de ser suspeição e passa a ser competência pura, pelo qual o senhor está sempre de parabéns. Sr. Juarez, pois não, pode completar que eu quero só dar um tempo para o senhor encerrar o quarto bloco. Nós temos um modelo de governança que foi uma sugestão do Banco Central. Então eu quero deixar aqui bem claro que hoje nós temos um diretor executivo, né, que foi homologado pelo Banco Central, que ele passou por um processo de uma empresa que viu se ele tinha capacidade, que analisou a capacidade dele. Ele é homologado pelo Banco Central, que é o Edson. Temos a diretora adjunta, a diretora de operações, que é a Vilma Ribeiro, que ela está na cooperativa desde o início, também com nós. Ela também é homologada pelo Banco Central. E o Juarez, ele é o presidente do conselho. Então, tudo aquilo que o conselho definiu, discutiu, né, eles executam, né? É claro que a parte técnica de tudo isso, da parte financeira, dos projetos, é tudo apresentado pelo diretor executivo, que é o Edson, e a Vilma Ribeiro, que faz toda a apresentação lá nas reuniões, né? E o conselho vê a necessidade de algumas mudanças e eles que executam, né? Então eu sou o presidente do conselho que represento a cooperativa, né? No Estado, fora do Estado, enfim, e faço o trabalho nas unidades com os associados, que é representá-lo, que eu represento eles no caso, e que eu faço todo um trabalho de reuniões nesse programa Crescer, o Pertencer, prestação de conta nas unidades, em várias épocas dos anos, 3 ou 4 vezes por ano, a gente vai na unidade, reúne um grupo de associados e faz uma apresentação, mostra como que está a cooperativa e como que está a unidade daquele município. Então esse é o meu papel. E a parte de execução é do diretor executivo Edson e da Vilma Ribeiro, que é a diretora de operações. Conclui-se que o processo é inteiramente democrático e as pessoas ficam lá há muito tempo porque foram escolhidos pela maioria. É isso que podemos concluir. Sr. Juarez, nós estamos chegando ao final do nosso programa, só tem uns minutinhos para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, Sr. Vicente,
para participar desse programa. Eu acho que é a primeira vez que eu sonho sendo entrevistado dessa forma por vamos dizer assim, por um profissional da área de comunicação. Então, em nome do nosso conselho, do Sicredi Univales, eu agradeço pelo convite e nós estamos sempre à disposição, sempre às ordens, para qualquer esclarecimento, para qualquer informação que queiram na nossa cooperativa, que seja importante aí para os meios de comunicação e para a sociedade, vamos dizer assim, nós estamos à disposição. Muito obrigado. Senhores, nós estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Gostaria muito de agradecer ao senhor Juarez Cividini, presidente do Sicredi Univales, que conversou conosco sobre o banco e sobre cooperativa de modo geral, engrandecendo muito o nosso programa. Quero agradecer a você de casa que nos acompanhou. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado e até lá.